Bem-vindo ao primeiro vídeo do Clube do Livro. Aqui, nesse vídeo, vamos falar sobre O Noites Brancas, um livro cheio de reviravolta. Dostoiévski escreveu uma obra-prima que vale a pena discutir, justamente por ser um romance, por ser um conto que ajuda a gente a entender muitas coisas e que vale a pena discutir, até porque quando a gente parou para Boa. poder conversar sobre esse livro, foi uma discussão de horas na Foi. academia. Fiquei puto, fiquei revoltado. Passei o meu domingo na merda. Foi um bagulho bem. Eu É parei confrontador. para poder ler durante 3 horas esse livro e no final eu dei um pulo do sofá. Eu fiquei puto. Eu falo pra você, comecei a ler, Eu quando, ri. quando eu vi que ia começar a caminhar ali pra aquela situaçãozinha ali da Uhum. meiuca pro final. Eu, cara, vou parar. Vou parar, mudei de livro, fui ler Montaigne, porque o bagulho começou a ficar soviético. Aí, enfim, quando chegou ali na beirinha pro final, perdi o sono. Uhum. Eu já tenho insônia, mas eu perdi o sono de verdade. Aí voltou a ler. Aí eu matei logo o livro e fiquei puto, acabou com o Ficou meu puto. domingo. Acabou com seu domingo. Eu ri a beça, você viu, né? Eu vi. Me diverti com o Eu livro. não queria falar sobre isso, não. É um livro bem light. Pra você que gosta de romance, de contos de alguém que se apaixonou, até porque quando você vai no Kindle, por exemplo, você entra lá e tem vários Comentários. vários livros dark, né? Fazendeiro avassalador, pisão na cabeça, enforcar, algema. Me apaixonei pelo homem que matou meu pai. É só É, bagulho assim. Se tipo tu ler isso. esses bagulho aí, tu se realoca a sua cabeça É aí. uma loucura. Você para pra poder ler esses livros de dark romance aí, é sempre um cara com a cara terrível. Igual aquele Né? 365 lá na É, Netflix. E você abre a thumb do filme ali, você já vê que o maluco vai sim. foder a tua vida, filho. Pisão na cabeça, algema, corda de alpinista, enforcar, jogar vinho em cima É, dela. É uma loucura. soco na costela. Soco na É, costela. o delay tem que ter. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Foi um livro que a gente parou para poder ler na semana passada. E trouxemos aqui para a caverna para poder discutir não só sobre o livro, como nuances do que acontece nos nossos dias que a gente pode trazer como exemplo. Livro lançado em 1848, na Rússia, traz a história do sonhador, que era um homem solitário, um homem que tinha como amizade a cidade de São Petersburgo, e em todo momento ele falava sobre as nuances daquela cidade, quando mudava as cores das casas. O cara é apaixonado pela vida. Exato. Mas que ele simplesmente não tinha tanto contato com os seres humanos, percebia ali a aristocracia, os nobres indo para os seus eventos, né? Indo para suas Só fazendas, uma velhinha dentro de casa. só uma velhinha dentro de casa e basicamente uma vida de alguém que não tem tanto contato com outras pessoas. E aí ele encontra a Nastianka. Eu acharia até que ele era antissocial. Mas se você parar pra pensar, um antissocial não ia chegar numa mulher bonita igual o maluco chegou. Não ia, não Tá ia. ligado? E ele encontrou uma morena O chorando bagulho é de verdade. à beira de um canal. Então, assim, um antissocial passaria batido. Não que o Sim, antissocial não tenha sentimentos, mas, mano, o antissocial é um nível já. O nome já diz, né? Aquela pessoa que faz mal à sociedade. sim, Entendeu? O cara, por ser um romântico pela escrita, né? De ver as nuances da cidade, tranquilidade, beleza, prestar atenção em vários detalhes que sim. passam batido por conta da rotina. Se ele percebia quando trocava essas cores das casas, ele ia perceber ali alguém É, chorando. Se sou eu, na rua, andando na rua com fone de ouvido, estralando de música, ia passar batido. Talvez eu seja, caramba, acho que eu vi alguém chorando lá atrás. sim, pô. Mas é Até outra porque. época, né? E eu acho que antissocial não cabe a ele, eu acho que cabe mais um cara introvertido. Sim, Introvertido ao extremo, tanto que ele não tinha contato com ninguém. Mas o cara é reservado, vamos dizer assim. sim. Mais introvertido pra reservado, a ponto de ser um pouco antissocial, que ele tava nem aí pra ninguém, queria ficar na dele. Mas, E ele não fala com o que ele trabalhava, né? Fato é que ele se deparou com uma morena chorando, perguntou para ela o que tinha acontecido. Ela foi andando rapidamente para poder ir para casa. Um cara tentou importunar, uhum,
Tentou dar uma atrapalhada no meio do caminho, não foi? E ele foi, a salvou desse cara que tava a importunando. Começaram a trocar uma ideia no meio da rua. E depois ela agradeceu ele, coisa e tal. E acabou que ela acabou falando pra ele o que tinha acontecido. Isso no segundo dia. Se eu não me engano, foi no segundo dia, não me recordo. Mas foi no segundo dia sim, né? Ele simplesmente foi falar da vida dele, foi umas 4 ou 5 páginas dele Pô, não, mano, te falar, acho que foi na primeira página, não, no primeiro dia. primeiro Ainda dia. é. Porque depois eles remarcaram de se encontrar ali novamente. Sim. E quando ela perguntou sobre as nuances da vida dele, ele simplesmente criou ali um conto cheio de arte do que era a vida dele, com palavras difíceis. Ela mesmo reclamou em alguns momentos de não ter tanta. Não era tão letrada, né? Como ela Sim. mesmo falou, para poder entender o que ele estava falando. Ele pediu para não interromper ela, coisa e tal, para ele não ser interrompido. E depois ela contou o que tinha acontecido. Na vez dela, né? Foi. O cara é. Você já vê que ele. Assim, de cara já. É uma pessoa que ele não quis nem saber em si o que estava acontecendo com ela, ele só quis já impressioná-la, Sim, entendeu? Porque ela era exatamente o que ele queria, não queria saber o que ela era na realidade, ele queria saber na cabeça dele, sim. tá ligado? E aí ele acabou descobrindo a história dela, que como vocês que acabaram lendo o livro assim como nós, era a história de uma menina de 17 anos na época, que morava com sua avó, alugava a parte de cima, no livro fala mezanino, alugava a parte de cima para outros inquilinos, e a avó dela era cega. Como a avó dela tinha medo do que ela poderia aprontar na rua, prendeu ela com alfinete Alfinete. e ambas andavam juntas pela cidade, estavam juntas dentro de casa, até que o inquilino Sim. acabou alugando o mezanino aonde elas moravam. E o que aconteceu depois É, disso? e a coroinha, você já viu já que a velhinha é meio casca grossa com algumas coisas, mas também era meio sem vergonha, que a primeira coisa que ela pergunta Se era bonita, é, o maluco é de boa aparência? é de boa aparência, e A é velhinha tava mandada, filho. justamente, e é aquilo. É um conto de uma mulher que conta a história de uma moça muito bonita na Rússia em 1848. Então, naquela época, as mulheres talvez não tinham tanta expressão e tanta liberdade como tem hoje em dia. Então, a mulher precisava acertar o homem na vida dela para poder conseguir assim casar com esse homem e Talvez, acabar tendo família. talvez fosse até feio, né? Falar que era uma jovem entrando ali nos 20 anos de idade, sozinha, Sim, entendeu? exatamente. Talvez o pessoal já dava aquela olhada meio. E ela não tinha tantas amizades, até porque lá Vivia presa. fala que os livros que ele deu a ela, o inquilino deu a ela, a avó perguntou do que era, com medo de ser Sim. algo Dark Romance, um você dark falou. romance, É. algo É o mais Dark Romance da erótico, época. algo que fizesse ela pensar em coisas que a avó dela não queria que pensasse. E aí eles foram para um teatro ver uma peça de Sevilha, né? Sim. Peça de Sevilha. E o homem simplesmente, o inquilino, não tirou os olhos da Nastianka. Ficou a noite toda, filho. Ficou a noite toda. E aí depois disso, eles não se falaram por um tempo. Ela ficou muito nervosa com essa situação. E depois descobriu que ele iria para Moscou. Ela acabou fugindo ali da parte do convívio com a avó dela, pegou as suas trouxinhas de roupa e foi desesperada em encontrar o inquilino que estava indo embora para Moscou. E ele se deparou com aquela situação, ficou muito assustado. Ela estava muito nervosa e falou que também queria fugir com ele para Moscou. E qual que foi a promessa dele para ela? Que ia voltar, né? Safado, depois de um ano. Depois de um ano. Ia correr atrás. Você já fica ligado até pra geral, né? Que você vê que isso é desde antigamente. O homem ele só consegue se sentir bem pra iniciar algo se o financeiro dele estiver legal. Mexeu no financeiro, no bolso do homem, meu irmão. O emocional do homem é atrelado em dólar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Se você Não vê um tem. homem preocupado, com a mão na cintura olhando para o céu, provavelmente pode ser falta de dinheiro. Pode ser uma IA perfeita na frente dele, uma mulher padrão IA mesmo, que não tem nenhum defeito. Mano,
Se a cabeça estiver latejando com algum problema financeiro, não funciona. Não funciona. Não Não tem, não, funciona. não dá, não tem pílula, nada que resolve, irmão. E a estrutura social da Rússia, Pô, ela premia demais o homem que tem condições financeiras. E se você viu esse vídeo no YouTube e quer fazer parte da Caverna, vou deixar o link aqui embaixo da nossa comunidade, onde a gente fala sobre filosofia, YouTube, como meter o shape e outros assuntos que você, mais introspectivo, que busca ficar sozinho, precisa saber e que é muito importante. vale muito a Valeu? pena. Tamo junto, Lecão. Um abraço. Simbora! Simbora! Espero vocês no próximo vídeo, no próximo Clube do Livro, aqui. Com Bruno É nóis. Mazuschiak e Lucas Santiago. Bem-vindo ao The Cave. Tamo junto. Tchau, tchau.